Muito bom dia, meus cumprimentos a todos aqueles que alegram o meu dia, por assim dizer, e me dão muita honra em comparecer a mais uma destas nossas reuniões acadêmicas da série Registros sobre Registros, que atinge com a nossa exposição de hoje a sua reunião de número 205. São 205 reuniões semanais que nós estamos mantendo ao largo do tempo, já muitos e muitos anos, desde aquelas prístinas reuniões ao lado auditório ao lado do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, que é titular o doutor Ademar Ferranelli, que ali tinha um auditório muito interessante, em que nós nos reuníamos semanalmente. Em determinado momento, isso já ali começou a transmitir-se pela via eletrônica. Posteriormente, e essas reuniões eram mantidas pela Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, a ABDRI, que é presidente o doutor Sérgio Giacomini. Posteriormente, a Academia entendeu de não prosseguir com essas reuniões. Nós realizamos uma, por assim dizer, em local acampado, porque nós queríamos prosseguir os estudos, não importava o lugar em que isso se fizesse. E o passo seguinte foi o convite que me foi formulado, então, pelo presidente da ARISP, o doutor Francisco Raimundo, para que essas aulas se realizassem por meio da TV Registradores, que integra a Uniregistral, Universidade do Registro. Hoje, esta universidade está sob a reitoria de meu grande amigo, o Dr. Renato Nalim. Ali prossegui, ainda na gestão do Dr. Flaviano Galhardo, que me manteve por cerca de 2 anos na sequência das aulas proferidas durante a gestão do Dr. Francisco Raimundo, até que também a Uniregistral não manteve mais estas aulas, por motivos econômicos. E eu então fui hospedado, e eu tive uma grande honra disso, pela Noreg do Paraná. Eu agradeço muitíssimo isto, que a Noreg me tenha permitido, por essa sua prestigiosa página, com o seu nome, com as entidades paranaenses que integram a Noreg, que eu realizasse aqui, nesta página, a continuação desses nossos encontros já de vários anos sobre a matéria do registro. Então, fica aqui a consignação dos meus agradecimentos, que sempre vou reiterar à presidente da ANOREG, a doutora Mônica Macedo Dalla Vecchia, bem como às juntas diretivas e aos seus presidentes e todas as demais entidades que se congregam na ANOREG do Paraná. Muito bem. Hoje vamos... Aliás, eu recebi a notícia, mas estou aguardando a confirmação da presidência da ANOREG de maneira pública, mas de que já se cogita novamente da instalação da Academia Notarial e Registral do Paraná, que a ANOREG havia já instituído, mas faltava implantar-se. Em virtude dos acontecimentos aí da pandemia, etc., isso ficou adiado. E agora parece que já se cogita pensar em uma data para essa implantação, a efetividade da academia. Uma academia só tem sentido quando trabalha efetivamente, ou seja, não pode ser uma coisa meramente honorífica, que se recebe o título de acadêmico e ótimo. Não, acho que precisa realmente trabalhar. E as notas dos registros terão numa academia que efetivamente opere, volto a dizer, não basta ter o nome da academia, mas uma academia que efetivamente opere, que cumpra o seu desiderato, um grande apoio, um grande pilar para estudos doutrinários. Não é? Porque a questão é simples de ver. Quando
vamos admitir aqui, uma entidade séria, como é atualmente, temos de reconhecer isso, a importância que tem a Noruega do Paraná pela seriedade com que se vem comportando na, na condução dos seus interesses políticos e institucionais, e lembremos que a política deve ser retamente entendida. A política é importantíssima, um saber e um exercício, uma arte importantíssima no âmbito da moral social, da ética social. Portanto, é muito importante a política. Enfim, a Noruega, no campo político institucional, a Noruega do Paraná tem exercido uma notória, boa e reta atividade. Muito bom. Mas sempre haverá a possibilidade de que alguém perscrute interesses emolumentares, por assim dizer, em toda a manifestação das entidades notariais e registrais. Por mais sérias que elas sejam, por mais elas se dediquem a resolver e a ter a direção político-institucional, ela também tem um interesse na defesa dos seus associados, assim deve ser. E entre esses interesses está o legítimo interesse de uma boa retribuição, o legítimo interesse de uma remuneração que, para esses serviços, não é um privilégio, um benefício, senão que é algo que nos diz respeito a nós, usuários. Nós é que queremos que essas entidades sejam rígidas também do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, que tenham condições de prestação regular, adequada dos seus trabalhos. Pois muito bem. É aí que entra o papel da academia. A academia, por ser um órgão congregador de várias profissões jurídicas, então nós teremos uma academia, por exemplo, notários, registradores, mas também advogados, professores de direito, promotores públicos, magistrados. Esta conjunção de diversas profissões faz com que a academia possa produzir trabalhos doutrinários, discutir doutrina, sem ser ela, a academia, acusada de estar em busca de benefícios de natureza emolumentar em favor das notas e dos registros. Daí o relevo prático de uma academia. Sem contar, esse é outro aspecto, que talvez seja o mais relevante a longo prazo, que a academia pode produzir doutrina. Nós, no Brasil, temos vivido, nas últimas décadas, o império praticamente de uma única fonte jurídica, importante, relevante, respeitável, como é a fonte da jurisprudência pretoriana. Eu não vou falar de mim próprio, na minha atividade do tribunal, algo contrário. Eu acho importante a jurisprudência pretoriana. Por exemplo, acórdãos proferidos, por exemplo, pelo desembargador Fábio Della Vecchia, do Tribunal do Paraná. É uma excelente fonte de doutrina. Mas vejam, a fonte da jurisprudencial, da jurisprudência dos tribunais, não é a única, nem deve ser a única. Faz-nos falta recuperar efetivamente a jurisprudência doutrinária, ou seja, a doutrina, com peso, com bastante importância no campo das notas e dos registros, para que essa doutrina possa, ela, também nortear os debates e as decisões da jurisprudência dos tribunais. E essa doutrina, ela é relativamente escassa. Se nós pensarmos no vulto de gente que conhece bem a matéria do direito notarial e do direito registral no Brasil, e há muita gente que conhece isso, muita gente de relevo. Nós temos que ver que a doutrina não está produzida à altura daquilo que subjetivamente nós temos no Brasil. Grandes notários, grandes registradores, mas a minha indagação é a seguinte: qual desta obra é conhecida fora dos limites do território nacional? Por que é que nós não produzimos ainda uma doutrina que tenha peso e influência no exterior e que seja o espelho desta realidade que nós estamos vendo, de grandes doutrinadores das notas e dos registros atuando nas notas e nos registros? E por que é que isso não tem ainda o reconhecimento internacional? É isso que nós precisamos começar a pensar. É que talvez a doutrina esteja sendo pouco criteriosa. A doutrina esteja sendo demasiadamente positivista, demasiadamente normativista, demasiadamente preocupada, reduzida a examinar leizinhas, o que está escrito no Diário Oficial. E isto, embora tenha a sua importância, não passa de ser uma dogmática, isso não é ciência. Então nós temos que
talvez no campo da academia, recuperar esse debate, recuperar a metodologia e partirmos para uma melhor doutrina do direito notarial e registral. Para o bem dessas instituições, para o bem de todos nós e para o bem comum. Não é? Bom, vamos lá. Com isso juntamos aqui bastante almas aqui em torno das aulas. Muito bem, muito obrigado já. Olha aqui, desculpem, vou saudar aqui a Maria Eduarda. Que bom que ela está aqui. Depois saudarei os demais. Então vamos lá, a aula de hoje diz respeito ao usufruto de concessão de direito real de uso de imóvel público ou particular. Então nós temos aqui uma situação concreta a examinar. Direito real de uso de imóvel público ou particular. Vamos ver aqui que praticamente a aula se desenvolve em torno, especificamente, do direito real de uso de imóvel público, porque o que nós concluímos para ele, com maior razão, vamos concluir seguidamente para o direito real de uso de imóvel particular. Bom, a primeira indagação que nós vamos fazer é se pode haver usufruto de direitos. Isso não foi ainda solvido. Na última aula, na nossa última reunião, eu deixei indicado esse assunto, mas nós não tratamos disso. Bom, na letra do Código Civil Brasileiro, 1390 do nosso Código de 2002, não existe indicação de usufruto poder recair sobre direito. A letra, se nós formos ver o texto não indica isso. Diversamente, nós temos isso expressado em outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, o Código Civil Português. Maria Eduarda, note uma coisa interessante aí. Está vendo que está escrito aí, artigo 1439, depois tem um sinal de que o número é ordinal. Temos que ler isso. Artigo 1000º, 43º, 39º do Código Civil Português. Porque o Código Civil Português, diversamente do que ocorre com o direito brasileiro, que mantém os artigos com a designação cardinal, de numerais cardinais, né, a partir do artigo 10 até o artigo 9º, nós seguimos o ordinal. A partir do 10, cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, etc. O Código Civil Português, a legislação portuguesa em geral, adota sempre a indicação por meio de numerais ordinais. Então, desse Código Civil Português diz: usufruto é o direito de gozar temporário e plenamente uma coisa ou direito alheio. Então, há uma referência expressa. Sem alterar a sua forma ou substância, ou seja, aqui aquela referência que já estava em latim: salva, rerum, substância. Mesma coisa no Código Alemão. BGB alemão disciplina especificamente a matéria. Notem aqui, isso vai para a Maria Eduarda especialmente, o Código Civil alemão não tem artigos. O que nós chamamos aqui de artigos, lá se chama parágrafo. Então, parágrafos 1068 a 1084, que representa artigos. É um episódio conhecido de uma banca de concurso aqui no estado de São Paulo, na Universidade que foi a Católica de São Paulo, uma reclamação de um daqueles doutorandos, que quando o examinador perguntou se ele sabia o que um determinado parágrafo do Código Alemão dizia, ele disse: se o senhor me disser o artigo, eu vou verificar a que se refere este parágrafo. Você, tomando aqui a metódica brasileira, que tem artigos, parágrafos, incisos, itens, etc. E lá no direito alemão não é assim. Nós temos o artigo lá corresponde a parágrafo. Bom, o que nos interessa aqui? Isso aqui foi uma referência só para a Maria Eduarda, que ainda é acadêmica de direito. Todos os demais já são formados em direito e eu estou aqui a reiterar coisas conhecidas. O que importa é que o direito alemão, a exemplo do direito português, trata especificamente do cabimento de usufruto sobre direitos. Sem embargo de tudo isso nós já deixamos visto, também no direito brasileiro deve admitir-se que caiba o usufruto sobre direitos. Isso apesar do silêncio do artigo 1390. E tanto que possa recair sobre direitos reais imobiliários, que uma coisa é que se admita que recaia sobre direitos. Nós temos que saber se pode recair também sobre direito real e imobiliário. O tema passa a ter relevância para o registro de imóveis. O registro de imóveis pode não ter nenhuma importância para ele
se cabe usufruto sobre direitos pessoais, se cabe usufruto sobre direitos reais relativos a coisas móveis, mas quanto a coisas imóveis em matéria de direito real, isso interessa ao registro imobiliário. O nosso Código Civil, depois de preceituar considerarem-se imóveis para os efeitos legais, abro aspas, os direitos reais sobre imóveis e as ações que o asseguram, inciso 1º do artigo 80. Ficou faltando a referência aqui ao artigo 80. Aqui sim, caberia alguém perguntar, o inciso 1º de onde? Inciso do artigo 80. Dispõe nos artigos 1227 e 1391 do mesmo Código Civil. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, ou seja, direitos reais constituídos sobre imóveis ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Tá bem? Bastaria ter dito isto, né? Invertido um pouco a ordem para esse dispositivo ficar mais claro. E ressalva esse dispositivo casos expressos neste código. Por exemplo, um deles é o uso capião, para que se tenha ideia. Então, direito real só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis se o seu objeto for prédio, salvo uns tantos casos como o caso da uso capião, em que não há necessidade de se registro para fins de constituição do direito real. Muito bem. O usufruto de imóveis, diz o artigo 1391, porque esse foi o 1227. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Está bem isto? Aqui porque a uso capião não se exige constituição no registro de imóveis? Porque a maior parte da doutrina considera que se trata de um modo originário de aquisição. Alguns autores, tanto no exterior, caso de Álvaro Dors, quanto no Brasil, Alexandre Correia, provavelmente, muito provavelmente, Josué Modesto Passos, e eu também nesta linha, mas eu por adesão, consideramos que é um modo sui generis de aquisição, que, portanto, não há problema de não ser constituído pela registro de imóveis. Não seria propriamente originário, mas seria sui generis e tanto o usufruto quanto a constituição do direito dominial, não, no caso da uso capião, não exigiriam, por isso, a inscrição no registro de imóveis. Bom, vou aqui então reiterar, que isso é importante, essa reiteração, e aqui se reitera para sublinhar bastante o ponto. O artigo 80 do Código Civil Brasileiro preceitua no inciso 1º que são imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que o asseguram. Então, o próprio direito real sobre imóvel é considerado imóvel. E como, portanto, o artigo 1390 diz que pode haver usufruto sobre imóvel, aqui está a indicação de que possa recair sobre direitos reais sobre imóveis. Por quê? Porque é um imóvel também esse direito, esse conjunto de direitos reais. Bom, no Brasil não há uma disciplina explícita acerca do usufruto sobre direitos. Nós já deixamos dito. E parece convir, e a doutrina se ajusta a esse entendimento, que se empreste, para tratar dessa matéria, o usufruto relativo a coisas, ou seja, o regime do usufruto relativo a coisas deve emprestar-se à regência do usufruto sobre direitos reais. Isso é explícito no Código Alemão. A segunda parte do parágrafo 1068 do BGB diz isto: ao usufruto de direitos aplicam-se oportunamente as disposições sobre o usufruto de coisas. Então, no direito alemão está bem claro, está explícito, não é? Usufruto de direitos, regência equivalente ao usufruto de coisas. Mas tem que examinar de maneira específica, esse é o ponto no direito brasileiro, quais direitos reais imobiliários podem ser objeto de usufruto. Bom, nós temos uma lista de direitos reais sobre imóveis. Essa lista é do artigo 1225
do Código Civil. Ali está tratada a propriedade e igualmente estão indicados a superfície, a servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador de imóvel, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, direito de laje, e a esse rol parece que deva ainda acrescer-se em separada a multipropriedade, que é objeto dos artigos 1358b e seguintes do mesmo Código. Então nós temos aqui um rol de direitos reais. A maior parte desses direitos, a imensa maioria, prevista no artigo 1225, mas ainda a isto acrescentável o tema da multipropriedade. Eu quero aqui observar algo que foi muito bem indicado por José de Oliveira Ascensão. Ainda nos sistemas, que é o caso do Brasil, em que se adote o números clausus, ou seja, o número fechado, taxativo de direitos reais, ou seja, não podem ser criados outros direitos reais a não ser aqueles que estão instituídos por lei, previstos em lei. Isso não significa que o intérprete não possa entender de direito real algo que não esteja explicitamente indicado como tal no ordenamento posto. Então, pode haver situações em que o intérprete diz, não, isso aqui é direito real, embora não esteja na lista, ou embora não esteja referido como direito real. Isso depende da compreensão da normativa. Portanto, não se entenda que aqui deve haver uma leitura sacramental, ritual do que é direito real. Tem que ser examinado em cada caso. Embora, no direito brasileiro, a discussão remanescente, ou mais importante, é a que diz respeito à locação. Se ela é ou não de direito real, especialmente quando tem a cláusula de vigência, quando o direito de preferência na locação, se isto é ou não de direito real, isso é matéria que está entregue à discussão doutrinária e dos tribunais. Bom, eu vou fazer aqui um parênteses antes de nós prosseguirmos, para dizer o seguinte, eu referi há pouco jurisprudência doutrinária e jurisprudência pretoriana. A explicação que se deve dar a isto é que, na origem, a expressão jurisprudência era indicativa da doutrina. Falava-se de jurisprudência no sentido de prudência jurídica, jurisprudência, em latim, jurisprudência. E com o tempo isso alcançou também os julgados dos tribunais, principalmente a chamada doutrina judicial, ou seja, aquelas decisões do tribunal que, por reiteradas e uniformes, eram consideradas, portanto, constantes o bastante para integrar-se a um plano de doutrina. Se espera da doutrina uma certa esfera de uniformidade. Não é? E com o tempo, especialmente aqui no Brasil, passou-se a falar de jurisprudência em um sentido predominantemente judicial. Com o tempo, isso deixou de ser indicativo de algo uniforme e constante. Um julgado, às vezes, o tribunal já se cita como sendo jurisprudência. Passou a admitir-se depois da jurisprudência com julgados de primeiro grau, até mesmo livros publicados, ou trabalhos publicados, jurisprudência de primeiro grau. E até uma sentença isolada de primeiro grau, às vezes, é citada como jurisprudência. O uso da palavra acabou se tornando amplificado. Mas, por menos que seja frequente falar-se em jurisprudência doutrinária, esse é um sentido clássico. Ou seja, pode-se falar em doutrina como jurisprudência. Por exemplo, a Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, assim se chama porque jurisprudência é doutrina lá. Em português, Real Academia de Jurisprudência, ou seja, de doutrina, ou jurisprudência doutrinária, e legislação de Madrid. Então, a palavra jurisprudência está adotada no sentido clássico de doutrina. Bom, prosseguindo. Como ficou sobredito, não há no ordenamento jurídico brasileiro uma norma, qual a do direito alemão, que limite o usufruto sobre direitos à hipótese de sua intransmissibilidade.
Isso está no artigo 1069 do BGB, e isso está citado aqui, por exemplo, ou nessa expressãozinha latina, ad exemplum. Há situações no direito brasileiro em que, por natureza, não se admite o usufruto de um determinado direito real. Então, por isso que eu disse, vamos admitir em princípio que cabe, mas vamos ter que ver quando isto é de fato possível ou não. Por exemplo, não pode haver usufruto do direito real de habitação. E por quê? Porque o uso e o desfrute da habitação não podem ser cedidos de nenhum modo. Está lá escrito no artigo 1414 do Código Civil, que eu vou ler aqui. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, quer dizer, quando eu puder usar gratuitamente casa alheia, assim constitui um direito real sobre isto, o titular desse direito, que é o direito de habitação, não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Portanto, não pode haver usufruto, porque é algo indicado no texto que isso não pode ser cedido, não pode alugar, nem pode emprestar, mas simplesmente o titular desse direito de habitação, direito real de habitação, pode ocupar o imóvel, a casa alheia, com sua família. Carlos Roberto Gonçalves, doutrinador a quem eu tenho algumas vezes, aliás, muitas vezes recorrido aqui nessas nossas reuniões, até porque é um civilista, um jurista, amplamente, pode-se dizer, mas um civilista de grande valor, fala que isto é um caso de incessibilidade, ou seja, é um atributo que torna negativamente ou veda ao direito de habitação a possibilidade de que seja cedido. Ou seja, tanto o próprio direito, ou seja, eu não posso, se eu sou titular de um direito de habitação, eu não posso dizer, bom, eu não quero mais isso, eu vou ceder o meu direito para a doutora Cátia Jonas Dias. Não posso ceder o direito. Tampouco pode ceder o exercício. Posso ceder o exercício, porque eu não posso alugar, não posso emprestar, mas simplesmente posso ocupar o imóvel com a minha família. De maneira aí que isso impossibilita, seja a habitação objeto material do usufruto. Por quê? Porque exatamente o usufruto se define exatamente pelo uso e fruição da coisa. Se eu não posso ceder, não poderá haver uso e fruição da casa alheia por terceiro. Mesma coisa se passa com o uso. Já aqui não se trata da habitação, mas mais além do uso, porque o uso está constituído exatamente das necessidades próprias do usuário e de sua família. Por isso não pode haver usufruto sobre isso. Bom, nós vamos examinar agora, em separado, dois outros direitos reais. Faltou aqui a palavra direitos. Vou pedir à doutora Amanda, por favor, que já está aqui, que acrescente no texto para a publicação no livro, futuramente, a expressão direitos. Faltou aí antes da palavra reais. Relativos ao uso de imóveis. Bem, da verdade, nós vamos tratar de um, porque o outro automaticamente estará resolvido com a resposta concreta quanto ao primeiro. Vamos tratar aqui da concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. A primeira dessas figuras é a concessão de direito real de uso. Instituiu-se no direito brasileiro com o decreto 271, lá de 1967. Incluindo-se depois com a lei 11.481 de 2007, que foi editada 40 anos depois, no elenco de direitos reais constantes do artigo 1225 do Código Civil. Foi por isso que, quando eu mencionei aqui o 1225, eu indiquei ali a figura da concessão de direito real de uso, porque a Lei 11.481, de 2007, fez essa inclusão no elenco do 1225. Eu vou ler aqui o que dispõe o artigo 7º desse decreto 271, de 1967.
é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Esse é o texto que, por agora, lhe dá, tem um que a mais aí, doutora Amanda, por favor, a Lei 11.481. Dessa maneira, o objeto material da concessão tanto pode ser imóvel público, quanto pode ser imóvel de domínio particular. Quanto ao imóvel público, parece deva ser o dominical. Os imóveis públicos podem ser de uso comum do povo, por exemplo, como uma rua, uma praça, uma avenida, uma alameda, ou de uso especial, por exemplo, o prédio de um fórum, um prédio que esteja, um prédio próprio que esteja instalado uma repartição pública, por exemplo, um prédio do município, uma delegacia de polícia, etc. Isso é bem de uso especial. O primeiro é bem de uso comum do povo. E, derradeiramente, o bem dominical, que são bens, esses dominicais, abro aspas, de acordo com o inciso 3º do artigo 99 do Código Civil, aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público com objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Portanto, é um bem que pode ser objeto de alienação. Notem bem, o bem dominical é alienável. Claro que dependerá de uma série de condições, isso é outra história, mas ele pode ser alienável, coisa que não pode ocorrer com o bem de uso comum do povo ou de uso especial, que para serem eventualmente alienados tem que antes converter-se em bens dominicais, por meio de um processo e de uma lei que dizem respeito à sua desafetação. Ou seja, ele tem que ser desafetado do uso comum ou desafetado do uso especial, transformando-se em bens patrimoniais ou bens dominicais do poder público, ou da entidade, pessoa jurídica de direito público. Tratando-se de imóvel público, já dissemos, dominical, o regime jurídico, isso também se aplica aos bens de uso comum e aos bens de uso especial, é o regime jurídico público. De maneira que, contra os dominicais, o título idôneo a instituir a concessão de direito real de uso é de natureza administrativa, porque o regime é público e não privado. Isso não quer dizer, note-se bem, que não possa ser feito por meio de instrumento público. Nada impede. Aqui nós vamos fazer uma pequena incursão no campo do direito notarial. Sempre há notários aqui, a doutora Mônica presente, e a doutora Mariana há de desculpar-me que eu trato um pouco de direito notarial aqui. Olha, o notário possui, na verdade, dúplice função. No Brasil, isso não é, por motivos que não vêm a caso examinar, nem sempre é considerado com devido destaque. O notário é um jurista que seria notário, ainda que não tivesse a possibilidade da ação da fé pública. Ou seja, embora a figura do notário admita um jurista com testemunho qualificado, ou seja, um jurista que tem o poder de fazer documentos e de testemunhar qualificadamente com fé pública, ele continuaria sendo notário sem a fé pública. Ou seja, o fundamental da função dele não é a função pública, não é a fé pública, é a atividade particular de jurista. Bom, por isso, nada impede que um contrato administrativo, que é bastante elaborado pela própria administração, seja objeto de uma escritura pública. Muitas vezes, aliás, as administrações públicas, exatamente por confiarem no trabalho do notário, trabalho probo, trabalho autorizado, trabalho competente, procuram um notário para elaborar esse contrato. Ele não perde a natureza administrativa, ou seja, a natureza do regime jurídico, a sua
seu caráter jurídico administrativo, pelo fato de ser feito por meio de um instrumento público que não um instrumento administrativo. Embora o parágrafo 1º do artigo 7º não se refira à escritura pública. Mas veja, diz assim: concessão de uso poderá ser contratada por instrumento público ou particular. Esse instrumento público pode ser um contrato administrativo feito pela administração pública, a lei não diz que não possa, até porque pode ser particular. Na pior das hipóteses, alguém diz, mas não poderia ser instrumento público, que quer dizer apenas escritura pública? Não, mas poderia ser um particular. Portanto, aqui pode-se dizer assim, poderá ser contratado de qualquer modo, ou por simples termo administrativo. Aqui já se compreende que o termo administrativo é a ideia de um contrato administrativo, com maior razão. E será essa concessão inscrita e cancelada em livro especial. Será inscrita e posteriormente, se o caso, cancelada. A lei está mal elaborada aqui também no texto. Portanto, a natureza administrativa, por sua regência, tem o elemento conseguinte de que o contrato administrativo, que é a via correta para se elaborar, pode ser objeto de um instrumento público ou particular. O instrumento público pode ser um contrato, efetivamente formulado pela administração pública, mas pode ser por meio de um ajuste particular, e pode ser por um instrumento público notarial. Ou ainda um mero termo. Não seria inconveniente que se tivesse um simples termo lançado pela própria administração pública. E vai ser registrado em um livro especial. Aqui é interessante porque se trata de uma modalidade a que se quer dar algum efeito registrário, né? Não estaria mal se nós, naquela lista, aliás, o artigo 1º da Lei de Registro Público fala claramente que haverá outros registros tratados em lei especial, além daqueles 4 previstos da Lei 6.015, que aqui se tenha a hipótese de um registro. Nós temos outros registros administrativos, né? O registro, por exemplo, do rol dos culpados, registro criminal, e aqui nós teríamos uma outra hipótese de um registro público. Previsto, embora. E aqui nós vamos sempre supor que a administração pública tem esse livro especial. Que a concessão do direito real de uso de imóvel público seja levada a registro no tal livro especial, livro administrativo. Isso, entretanto, note-se bem, não dispensa o seu registro stricto sensu no ofício imobiliário. O que faz, no fundo, levar a uma primeira conclusão de que esse tal registro no livro especial, ou inscrição no livro especial, tem efeitos meramente cadastrais, seja efeito administrativo, não gera os efeitos próprios de um registro público, no limite legitimação registral ou fé pública registral. Ou seja, não se imporia como de conhecimento presumido por todos. Tanto é verdade que isto parece ser, ou pelo menos verossímil, que parece ser a solução correta, é que o legislador, não contente em exigir o registro no livro especial, e note que essa exigência vem de um decreto de 1967, depois disso diz, olha, registre também no registro imobiliário, no ofício imobiliário competente, exatamente para dar conhecimento e poder opor-se erga omnes, contra terceiros, contra todos. Isso está expresso no inciso 1º do item 40, o item 40 do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. Tendo em conta a referência expressa que está no artigo 7º do decreto 271 de 1967, aos fins específicos a que se destina a concessão do direito real de uso, sua finalidade só pode ser indicada em lei. Essa é a doutrina de Maria Silvia Zanella di Pietro, uma administrativista conhecida aqui e competente, autorizada aqui do Estado de São Paulo. Diz ainda José dos Santos Carvalho Filho, um grande administrativista lá do Estado do Rio de Janeiro. Abro aspas. O concessionário não fica livre para dar ao uso a destinação que lhe convier.
mas, ao contrário, será obrigado a destiná-lo ao fim estabelecido em lei, o que mantém resguardado o interesse público que originou a concessão real de uso. Bom, então nós vamos voltar agora à nossa prístina indagação, ou seja, a indagação particular que já avançamos. Pode instituir-se usufruto sobre a concessão real de uso de imóvel público? Bom, para que se admita essa instituição, deve pressupor-se que a concessão seja cedível. Esse é o tema. Pode ceder-se a concessão ou não pode ceder-se a concessão? Eli Lopes Meirelles distingue, de um lado, a concessão administrativa de uso, em que ao concessionário se otorga um direito pessoal, intransferível a terceiros. Pode haver também. Não é direito real de uso, mas uma mera concessão administrativa de uso. E, de outro lado, a concessão real de uso de bem público, segundo a regência do decreto 271 de 67. E aí prossegue o professor Eli. Esse direito real, diz ele, é transferível a terceiros por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária. Portanto, aí está a possibilidade de sua transferência, de sua cessão ou, na linguagem de Carlos Roberto Gonçalves, sua cedibilidade ou cessibilidade. Mas ele averba o seguinte: o imóvel reverterá à administração concedente se o concessionário ou seus sucessores não lhe derem o uso prometido ou desviarem de sua finalidade contratual. Só que é muito frequente, a propósito, essa reversão nos casos dos distritos industriais. Aqui em São Paulo, vários municípios fizeram concessão real de uso e essa concessão estava atrelada a que, em determinado prazo, se construísse alguma coisa para uma instalação de indústria no lugar. E isso acabava não se fazendo e a consequência da não observância desse uso é justamente a reversão. Quase sempre depois de um processo litigioso em que se quer aumentar o prazo, se quer moratória, aquela coisa toda, mas tem direito à administração de ver revertido ao seu, em princípio, ser revertido à sua disposição um imóvel em que não se cumpriu, não se observou, não se satisfez a finalidade prevista para essa mesma concessão. Diógenes Gasparini, outro administrativista importante, observou que a transferência da concessão, seja mediante ato inter vivos, seja mortis causa, pode ser vedada ou não. Agora ele cria uma hipótese interessante. E a discussão está, a meu ver, muito plausível. Ele está forrado de razão a respeito disso. Porque essa transferência, embora ela não esteja impedida expressamente no decreto 271, pode ser admitida ou interditada nas leis correspondentes que se editem, ou mesmo nos contratos celebrados pelas administrações públicas com os particulares concessionários. Ou seja, o decreto 271 nada fala sobre a possibilidade ou não da transferência. Se cabe transferir, se não cabe transferir, não fala nada. Portanto, não veda, torna possível. Mas nada impede que as leis correspondentes, que depois se editem para abrigar as soluções particulares, possam vedá-lo a essa transferência. Bem como, embora essas leis, por sua vez, se mantenham silentes, omissas a respeito do assunto, nada impede, pois, que as administrações, agora entendendo que do silêncio da lei exista uma certa discricionariedade administrativa, que as administrações, ao contratarem, interditem ou viabilizem essa concessão. E realmente não é incomum que as leis locais subordinem a transferência à prévia concordância da administração concedente. Eu tive um julgado no Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, do qual eu tive a honra de fazer parte no biênio 2016-2017, em que exatamente ocorreu isto, ou seja, era um imóvel objeto de concessão de direito real
de uso, imóvel dominical, e o concessionário resolveu dar o imóvel em hipoteca, o que implicava, portanto, a sua possível transferência, na hipótese de não se pagar o valor garantido pela hipoteca. Só que a lei dizia que para constituir-se qualquer direito real sobre o imóvel, haveria a necessidade de autorização, consentimento do poder municipal concedente. Isso estava na lei e não foi levado ao registro. E a discussão exatamente era essa: se o fato de não estar no registro, porque quem estava promovendo a dúvida, que havia pedido a suscitação da dúvida, era exatamente o credor hipotecário. Se esse fato não poderia ser oposto ao credor hipotecário, que estava querendo instituir a hipoteca em seu favor. A discussão foi estabelecida e prevaleceu o fato de que não poderia registrar essa hipoteca, e a dissensão que houve era saber se o registro da concessão tinha que conter a indicação de que a prefeitura, o município, deveria concordar com as transferências posteriores. Houve uma dissensão, não houve unanimidade nesse ponto. O meu entendimento é de que não haveria necessidade de constar do registro, porque a publicidade da lei tem o mesmo efeito da publicidade do registro. Já está na lei, não é preciso constar do registro. Não constar tudo que está na lei, constar no registro. O voto do relator exigia essa indicação, e o terceiro juiz, que atuou no caso, adotou uma posição eclética. Disse, não, de fato não é necessário, mas era conveniente. Então nós tivemos três posições: um entendendo que era necessário, outro entendendo que era conveniente, e outro, eu entendendo não só que não era necessário, mas chegando a dizer no voto que qualquer indicação que vá para o registro que não seja necessário ali estar é nula. Não pode produzir efeitos. Bom, mas isso é uma discussão a látere aqui. Dessa maneira, desde que não haja vedação expressa na lei ou em contrato, daí que, por evidente, não se exige a previsão permissiva explícita. Não é preciso que se diga, pode haver, basta que não haja vedação. A transferência da concessão de direito real de uso de imóvel dominical em lei, a tanto editada pela União, Estados, municípios do Distrito Federal, ou em contratos, né, é de concluir admissível a instituição de usufruto, contanto que se preserve o fim estrito da concessão. Por quê? Porque a condição para que pudesse usufruto instituir-se sobre esse direito real era de que ele pudesse ser cedido. Se ele pode ser cedido, pronto, está resolvido, cabe o usufruto, desde que sempre se respeite aquele fim específico da concessão. Bom, o que cabe ao registrador, então? Isso é uma tarefa que se aplica à qualificação, à função do registrador como jurista. Não nos esqueçamos que o registrador é, antes de tudo, um jurista. Só depois ele é documentador. Não é? Ou seja, o registrador não é alguém que possa ser substituído por um botão tecnocrático num aparelho de computação. Ele é um jurista. Então, pressuposta a abertura de matrícula do imóvel dominical, porque, sendo imóvel público, não necessariamente ele tem de estar registrado, ainda que seja dominical. Mas já que se vai haver, na sequência, um ato de disponibilidade ou de oneração desse imóvel, é preciso que conste do registro, que a lei determina, nesse caso, que o usufruto também vá para o registro. A lei de registro público diz isso claramente. Então ele vai verificar a lei local, que se aplica ao caso, e também o contrato ou termo de concessão, para verificar se há alguma coisa que impeça a constituição do usufruto, que impeça, no fundo, a cessão da concessão.
Se ela se admite ou não, primeiro passo. Está vedada, pronto, não pode, não se registra, devolve-se o título e pronto. Ou, se ela se admite com ou sem o platet, ou seja, a concordância, a anuência da administração pública. Porque pode ser que ela se admita desde que o consinta a administração pública. Para então, se admitir a transferência do prédio, então seja o caso de admitir suas condições legais, registrar o usufruto correspondente. E por maioria de razão, aqui nesse ponto, cabe o usufruto da concessão de direito real de uso de imóvel particular. De maneira que agora, esse ponto já está solvido, o que para nós fica ainda pendente de consideração é a concessão de uso especial para fins de moradia, que é o que veremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Bom, vamos lá. Já cumprimentei a doutora Kátia, igualmente a doutora Mônica, a quem agradeci muitíssimo a honra que me outorga em poder ministrar essas nossas reuniões aqui na página prestigiosa da Anoreg do Paraná, doutora Maria Eduarda, de Macedo Dalla Vecchia, novamente cumprimento, a editorial Lepanto, agradeço. A editorial Lepanto está, hoje, provavelmente, remetendo à gráfica. Eu espero que em 15 dias já tenhamos o livro na mão. O meu pequeno escrito, ABC do Direito Natural, que, embora não seja dirigido a notários e registradores, por evidente, é um tema geral do direito, né? Traz uma passagem importante a respeito do interesse, especialmente dos registros, porque menciona uma lição de Javier Ervada, um grande pensador dos nossos tempos, que julga que o registro como tal, é de direito natural. Isso tem uma importância imensa. E embora eu tenha que fazer algumas distinções, eu matizaria um pouco essa afirmação dele, no essencial, em substância, eu concordo com essa afirmação. Então, não deixa de ter interesse para o registrador, já especificamente. E acho que para todos os juristas que queiram entender algo, por assim dizer, vamos dizer o seguinte, entre aspas, né? Desculpe minha expressão, fora da casinha, ou seja, fora do politicamente correto, que hoje é a linguagem pragmática, tecnocrática, de reiteração do positivismo normativista, esse livro tem a sua importância. Especialmente por tratar de um ABC, ou seja, de um estudo inaugural sobre o justnaturalismo e sobre o direito natural e a lei natural. Doutora Mariana Martins, novamente, muito obrigado por sua presença, o apoio que nos dá aqui. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, sempre presente, obrigado. Pedro Bragato, estimado amigo, saudade das nossas reuniões presenciais. Doutor Michael Alexander, muito bom dia. Doutor Anderson Kist, novamente, muito bom dia, obrigado. Segundo Serviço de Redes de Imóveis de Curitiba, muito bem. Muito obrigado também pela presença. Fausto Mota, estimado amigo, bom dia. Doutor Valdecir Castiglione, recomendações aí a Maria Augusta, saudade das nossas reuniões presenciais, não é? Lá na Unregistral, mesma coisa. Laura, bom dia. Doutor Rogério Tobias, bom dia. Doutora Karina Toledo Garcia, bom dia. Muito obrigado, doutora Mônica. Estimada Eliette Guarnieri, bom dia. Grande magistrada aqui em São Paulo, estimada amiga também. Recomendações a Isabela. Bom dia, doutora Margarete Maia. A notícia da Academia Notarial Registral do Paraná, de que ainda se instalará formalmente este ano. Eu espero que sim. Eu volto a dizer, eu acho que uma academia é de grande importância. Claro, doutrinária nem é preciso dizer, mas, sobretudo, político-institucional. Imaginem a importância de um pronunciamento, de um sodalício, composto por profissionais de direito de variados ramos, acerca de pretensões, por exemplo, que digam respeito a interesses retributivos, emolumentares. Ou seja, um parecer temperado, que faça exame da situação econômica, da sustentabilidade,
das diversas equações a que corresponde o serviço notarial registral, que consiga vencer o ânimo político e a acusação tantas e tantas vezes injustas de que os interesses são meramente crematísticos, de lucro, etc. Isso tem sua importância, isso ampara muito. Ou seja, numa discussão, num debate político, uma posição de uma academia centrada, depois examinados bem os argumentos, um julgamento colegiado, paciente, bem temperado, etc. O resultado é evidentemente de autoridade, não é? Então, eu espero que dê certo e vamos ver se conseguimos isso. Estimado doutor Renato Lana, muito bom dia, prazer em vê-lo aqui. Doutora Aline Miranda é uma grande juíza aqui em São Paulo, já falei isso, está me cobrando com razão, exatamente aulas que eu já me comprometi a proferir sobre o tema das várias equações que correspondem à tarefa dos notários e registradores. Eu pretendo efetivamente elaborar isto, só que está acontecendo um fenômeno que é preciso contar aos senhores. Esta clausura domiciliar a que nós estamos relegados, né, tem trazido um componente novo na atuação acadêmica. As universidades, as escolas das magistraturas, organismos ligados ao judiciário, entidades de classe, etc., descobriram que é relativamente cômodo e pouco dispendioso fazer essas chamadas lives. E, claro, antigamente, por exemplo, eu era chamado para falar. Agora, no final do mês, eu vou falar tanto para o Tribunal de Justiça do Pará quanto para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma honra imensa para mim. Mas vejam, antigamente, para que eu fosse ao Pará ou que eu fosse a Minas Gerais, teriam de ver se eu teria disponibilidade de tempo para deslocar-me. Haveria o custo de passagem de avião, custo de hospedagem, hotel, um custo eventual com alimentação. Quando, em algum caso, às vezes até, não é o caso dos tribunais em geral, mas, enfim, dependendo do convite que era feito, até algum pagamento de honorários. Todos sabem, eu nunca atrelei a atender a esses convites ao pagamento de honorários. Eu não quero que se pratique o que é de costume. Se paga, se paga, se não se paga, não se paga. Não é esse o problema. Mas veja, há um custo. Há também um custo de dispêndio de tempo maior, né, com deslocação, etc. Agora não, é simples. Põe aqui à disposição, é claro que eu tenho, aí que está, eu tenho um dispêndio de tempo sim, de preparar a palestra, de preparar a manifestação. É o mínimo de seriedade que se espera de alguém que se dispõe a falar e recebe a honraria de convites como esse. Mas, enfim, está sendo muito fácil. E o resultado é que eu tenho tido agora, nesse período, explicação para a doutora Aline, semana por semana, praticamente eu tenho a média, eu tento evitar as sextas-feiras só, mas a média tem sido de 2 a 3 lives por dia da semana, dependendo do dia. Então, se eu somar a isso ainda o fato de que eu tenho a sessão do tribunal na quinta-feira, também por essa via virtual, eu imagino que o tempo é efetivamente escasso para poder fazer um estudo preparatório acerca desse tema que a doutora Aline está me propondo, sobre as equações que se exigem dos notários e registradores. Mas eu pretendo fazer, viu? Não vou abandonar, só estou explicando a razão da demora. Doutora Silvana Norbutas, muito bom dia. Doutor Wagner Rodrigues, bom dia. Doutora Ana Paula Braga Bornia, muito bom dia. Professora Isabela Bicalho, aqui presente, muito bem. Grande professora da aprazível cidade de Miguelópolis, temperatura sempre amena, aí por volta dos 42, 43 graus. Muito bem. Muito obrigado, Maria Eduarda. Cláudia Rosa também. Felipe está bem, fico satisfeito. Doutora Silvana Rocha Graciano, bom dia. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, novamente, bom dia, sempre muito simpático no trato comigo. Doutor Rogério Portugal Bacelar Filho, muito prazer em vê-lo aqui, minhas homenagens, é uma honra muito grande contar com sua presença aqui. Doutora Karina Constanze, bom dia. Desembargador Fábio, me permitam aqui dizer algo em particular ao desembargador Fábio. Hoje teremos mais sofrimento à noite.
mais um jogo daquele time que está miseravelmente disposto. Mas vamos insistir, desembargador. Mariana Herrera, muito obrigado pela presença e pela competência com que elabora toda a preparação aqui para a chamada das aulas. Doutor Marcelo Cavalho, obrigado. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado, Cláudia. Doutor Alfeu Agner, bom dia. Doutor, é Michel ou Michael Alexandre que o senhor pronuncia seu nome, doutor? Tem razão. Ele fala aqui do Delédibus do Francisco Soares, né? Um livro do Taparelli. O livro do Taparelli está traduzido até para o português, Luigi Taparelli, um grande autor, e Vitor Catrain. Então, ele escreveu aqui aportuguesado o sobrenome do Catrain, mas são obras importantes, é uma filosofia do direito do Catrain. Há muitas outras obras relevantes. Eu agradeço aqui essa indicação do Dr. Alexander, porque isso demonstra o interesse dele e um conhecimento que tem a respeito deste importantíssimo assunto que é o tema do direito natural. Mas isso fica para considerações futuras. Olha, muito obrigado. Estimo que tenham um bom, estamos na metade da semana, um bom final de semana. E eu os aguardo, se assim Deus permitir, já na terça-feira que vem, para as claves notariais e registrais. E na sequência, na quarta-feira, para a continuação da nossa série Registros sobre Registros, que, graças à Noreg do Paraná, nós estamos ainda preservando ao longo do tempo. Muito obrigado a todos.